Olá, pessoal! Eu espero que todos vocês estejam bem. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho, na verdade nós vamos continuar falando, dando dicas para que você que é pai, professor, trabalhe aí com o seu aluno, com o seu estudante que tem dificuldade na leitura e na escrita. Eu fiz um outro vídeo que está aí no canal que fala sobre como ajudar, no início aí da aquisição da leitura e da escrita, com as palavras, com o som das palavras, o som das letras. Se você não viu esse vídeo, veja, porque esse primeiro vídeo é pré-requisito para o de hoje, Então, os nossos alunos que têm dificuldades para ler e escrever, como eu já falei para vocês, eles, na maioria das vezes, não gostam de trabalhar com atividades de leitura e de escrita. Então, trabalhe muito com atividades lúdicas, com jogos, com músicas, com parlendas, com trava-línguas. Isso ajuda bastante o seu aluno a desenvolver esse gosto pela leitura. Eu costumo sempre, no final daquela atividade, em que o aluno exige muito esforço do aluno, em que ele precisa focar muito tempo, ter atenção por mais tempo, foco mais tempo, no final, quando a gente termina de ler, quando a gente termina os exercícios, a gente faz uma atividade mais lúdica, a gente faz um jogo, uma brincadeira ou até um desenho, depende sempre da preferência do aluno, mas eu gosto muito de fazer isso, Então a gente desenvolve às vezes jogos juntos, a gente usa as tecnologias, eu uso muito as ferramentas, do Windows aí, e a gente trabalha muito com isso. Então, veja, quando o seu aluno, ele chega naquele nível em que ele já consegue ler palavras e que a escola começa a produção escrita, A escola começa a exigir que esse aluno produza frases, produza textos, E que ele comece a fazer pontuação e acentuação. É o momento da gente ensinar passo a passo, da gente mostrar a diferença que tem uma palavra que leva um acento, uma palavra que não leva, que a gente leia muito para esses alunos, porque quando você lê, você faz a sua expressão, a expressão facial, a expressão corporal, você faz a entonação adequada. E se você lê todos os dias para o seu filho, para o seu aluno, ele começa a despertar esse gosto pela leitura. E eu sempre digo que você não precisa ler sempre uma história completa. Leia uma música, leia uma receita, leia uma notícia, uma novidade, produza com ele, faça textos compartilhados, mas sempre lembrando que esse aluno tem dificuldade. Então, se você quer que ele produza, que seja uma frase curta, é importante que você trabalhe esse tema com ele. Então, se você fez uma pesquisa, se você trabalhou uma música, se você trabalhou uma história, faça ele observar aonde aconteceu essa história, qual era o contexto, quem eram os personagens principais. Eu gosto muito de fazer uma lista de palavras. Eu digo assim para os alunos que eles devem tirar desse texto palavras-chave. Então, eu brinco muito com eles assim. O que você quer contar, Mesmo que não seja um texto que ele tenha lido, mas ele quer contar uma história, ele quer relatar. Eu sempre digo para ele, não me conte, vamos escrever. Então, me faça uma lista. Quais as palavras? Onde você foi? Quem estava com você? Quanto tempo vocês ficaram lá? O que vocês fizeram lá? Como foi? Faça essa lista e depois você vai ajudando ele a organizar essas ideias numa sequência lógica. Comece com frases curtas, aumente para frases mais longas e depois você aumenta para os textos. Lembre-se de fazer isso na leitura também, que o seu aluno leia frases curtas, Por isso que eu digo, principalmente os adolescentes e os adultos, cuide para não infantilizar, para não deixar aquelas coisas muito a frasezinha, a palavrinha, a letrinha. Não, fale claramente. Eles já sabem que tem dificuldade. Então, às vezes, você pegar uma música de preferência, você pegar palavras-chave do dia a dia, palavras que eles digam, palavras que eles usam aí, na linguagem coloquial, pegue isso e transforme isso em pequenas frases. Diga para ele o que é uma frase interrogativa, o que é uma frase exclamativa, o que é uma frase afirmativa, quando que ele usa os dois pontos, quando que ele usa reticências, quando que ele usa travessão, e faça duas, três frases. Primeiro monta uma, depois você monta duas, depois três,
mas nunca esqueça de mostrar para ele o produto final. Como é que foi, o que você percebeu, como que foram essas frases, para que ele veja que aquele esforço não foi em vão, que aquele tempo que ele ficou concentrado valeu a pena. E neste momento não é hora de mandar para casa para ele fazer isso, porque ele não domina isso sozinho. Então você pode mandar aquelas palavras que ele vai poder copiar, que os pais vão poder ditar, né? Se você está naquelas aulas híbridas de uma semana na escola, uma semana em casa, mas se esse aluno está só em casa, então talvez você vá ajudando ele da forma como eu estou te falando. Num dia ele vai fazer a lista de palavras, no outro dia ele vai construir um tipo de frase, depois ele constrói outro e assim sucessivamente. E depois você trabalha com ele. Não esqueça que toda vez que o seu aluno erra, ele tem ainda 50% de chance de acerto. Então trabalhe isso com ele. Mostre para ele aonde ele errou, por que ele se equivocou, como ele deveria ter feito. Isso tudo vai dando ao seu aluno uma abertura, né? Uma segurança para ler, escrever e utilizar isso. Então faça uma coletânea, uma lista, né, de livros e de textos que interessam as pessoas com as quais você trabalha. Porque às vezes o texto que você selecionou é interessante para você, mas às vezes não é para o seu aluno. Então ele já tem dificuldade e você traz um texto que não tem nada a ver com o contexto dele, com aquilo que ele vive, com os interesses dele, ele bloqueia esse desejo, né, de aprendizagem. Então, quando o seu aluno chegar na construção de frases, é muito importante que você esteja ao lado e que você dê esse suporte. Nesse momento de pandemia, a gente tem tido muitos alunos com essa dificuldade. Fique alerta, porque provavelmente eles têm dificuldade nessa construção porque já tem o que vem antes, tá certo? E se você tentar essas estratégias e não der certo, comente aí no meu canal, comente aí nas minhas redes sociais, né? Vocês têm aí o meu endereço, né? Nas redes sociais, comentem, me mandem seus comentários, porque aí vocês vão conseguir, por exemplo, que a gente troque essas ideias, porque para mim é muito importante que aquilo que eu comento aqui com vocês, as dicas que eu dou, vocês testem. E se der certo, voltem a me dizer, porque a opinião de vocês é sempre muito importante para mim, tá certo? Eu espero ter ajudado vocês com essa dica. Se ela foi legal, vocês compartilhem com as pessoas que possam também se beneficiar dela. Deixe o seu comentário, a sua curtida. Não esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.